Fala pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para falar de suplementos pró-hormonais. Será que eles são realmente pró-hormonais? Ou será que eles são esteroides anabolizantes de fato? Ou será que eles são suplementos de verdade? Bom, o mercado vende eles como sendo um suplemento, mas a ideia por trás é de que eles seriam um precursor de hormônios dentro do nosso organismo, ou seja, você consome esse precursor de uma forma inativa e dentro do seu organismo ele passa por vários processos até ajudando na produção de testosterona. Então a ideia é de que esse pró-hormonal aumentaria a quantidade de testosterona na sua corrente sanguínea e consequentemente favorecer o ganho de força e o ganho de massa magra. A ideia primeira que temos que ter em mente é que quando você ingere um pró-hormonal, existem vários processos, como eu falei, que acontecem no seu organismo até ele potencialmente ter esse efeito de ajudar na formação de testosterona. Como por exemplo, muito desse pró-hormonal vai ser metabolizado pelo fígado, muito desse pró-hormonal vai ser descartado pela urina e além disso, esse pró-hormonal ele pode ou não se transformar em testosterona, ou seja, ajudar na produção de testosterona. Ele pode ajudar na produção de qualquer hormônio. E quando se fala qualquer hormônio, pode ser análogo de testosterona e até estrogênio, que é um hormônio particularmente feminino, que ajuda na produção de óvulos, enfim. Então, tem que se ter em mente que quando você ingere um precursor, ele pode se transformar e ajudar na formação de diferentes hormônios. Outra coisa que o pró-hormonal pode fazer é, ao invés de ele ter um efeito benéfico sobre a produção de testosterona, ele pode atuar diminuindo a sua produção de testosterona natural e não necessariamente compensando com o efeito dele. Por exemplo, ele pode atuar na sua glândula e inibir a produção de hormônio luteinizante, folículo estimulante, que atua na produção de testosterona, mas ele não vai compensar isso de outra forma. Ou seja, pode ser que você ingerindo pró-hormonal, você ainda tenha uma queda na sua quantidade de testosterona na corrente sanguínea. Mas de fato, parece que ele não é totalmente descartado. Ele é utilizado principalmente e visto que funciona em indivíduos idosos que têm alguma doença, como por exemplo sarcopenia, osteopenia ou hipogonadismo, que é os testículos já atrofiados. Então, para esse tipo de idosos, para esse tipo de pessoas, parece que ele funciona aumentando um pouco os níveis de testosterona, tá? Então, mas assim, idosos também que já têm uma quantidade de testosterona baixa para sua idade, em idosos saudáveis foi visto que utilizar o pró-hormonal não aumentou mais ainda a quantidade de testosterona livre circulante. Outra coisa é que em indivíduos jovens foi visto que alguns respondem aos pró-hormonais e outros não respondem aos pró-hormonais. Só que quem respondeu aos pró-hormonais, ou seja, que teve algum efeito, que viu algum efeito com o pró-hormonal, foram jovens que tinham hipogonadismo ou tinham já uma produção baixa de testosterona. Ou seja, se você está tomando pró-hormonal e você está achando que está tendo algum efeito, pode ser que você já tenha naturalmente uma baixa produção de testosterona por conta de talvez alguma outra coisa que você tenha utilizado ou por um efeito genético, tá? Então, mas em indivíduos saudáveis foi visto que ele não aumenta a quantidade de testosterona livre mais do que uma sessão de exercício, por exemplo. Ou seja, ele não teria um efeito anabólico esperado para aumentar a massa magra muscular. Então, você tomar o pró-hormonal não teria um efeito aditivo. E ainda foi visto que, a partir de 28 semanas,
mesmo essas pessoas que tinham uma resposta ao pró-hormonal, a partir de 28 semanas, não, desculpa, a partir de 28 dias, 4 semanas, essas pessoas elas não tinham mais resposta a esse pró-hormonal, ou seja, não via mais efeito algum, mesmo até dobrando a dose desse pró-hormonal. Ou seja, parece que o seu corpo ele se adapta a esse tipo de nutriente ou percussor, enfim, ou metabolizando mais, ou fica metabolizando mais esse pró-hormonal e consequentemente eliminando mais pela urina e outros processos como a pele, por exemplo, suor, tá? Então foi visto que após 28 dias, mesmo que tinha algum tipo de resposta, passou já a não ter mais. Então assim, o pró-hormonal, ele é como se fosse um tribulus terrestre, né? O tribulus terrestre também era vendido como, antigamente, como até hoje, né? Como algo que ajuda no ganho de massa magra. Mas na verdade não passa de um Viagra natural, que atua principalmente na libido, mas não tem efeito algum sobre a produção de testosterona ou sobre principalmente o ganho de massa magra. Uma coisa que tem que levar em consideração também é que mulheres, às vezes elas podem perceber um nível maior de testosterona se elas tomarem um pró-hormonal. Só que tem que ficar de olho o seguinte, tem que ficar de olho se isso não está afetando, por exemplo, seus órgãos genitais femininos, se não está aumentando a quantidade de pelos, enfim, alguns efeitos colaterais que podem ocorrer com o uso de pró-hormonal, até resistência à insulina, diabetes, enfim, na pior das hipóteses, câncer, tá? Mas tem que ficar de olho. E outra coisa que às vezes a gente não sabe, mas foi visto no estudo que a cada 12 pró-hormonais vendidos em farmácias ou lojas de suplementos, 4 deles contêm esteroides anabolizantes, ou seja, contêm anabolizantes de fato, tá? Então assim, ele já não passa, já deixa de ser um simples pró-hormonal e passa a ser um esteroide anabolizante de fato. E às vezes ele pode te dar algum resultado, mas não por ele ser um pró-hormonal, mas você está ingerindo um anabolizante de fato, e aí os efeitos colaterais, as consequências são ainda maiores. Então é importante tomar cuidado com esse tipo de suplemento. Às vezes você vê uma pessoa falando assim, eu uso pró-hormonal e tem me ajudado pra caramba, eu tenho ganhado massa magra, tenho levantado mais peso, mas assim, você tem que ver se essa pessoa está tomando simplesmente só o pró-hormonal, ou se ela está tomando algum esteroide anabolizante junto com esse pró-hormonal. Porque falar é muito fácil, a pessoa pode falar que aquilo faz efeito, mas ela não sabe se o efeito é daquilo realmente ou se é das outras coisas que ela está utilizando, entendeu? Então assim, o pró-hormonal, ele utilizado com outras coisas, ele pode ser escondido o efeito dele. Tanto que tem um estudo que mostra que pessoas que tomaram, jovens que tomaram pró-hormonal e outro grupo que tomou aspirina, ou seja, um placebo, né, deu aspirina somente para falar assim, olha, toma isso aqui, que isso aqui é bom para ganhar massa magra, né, sem as pessoas saberem, eles tiveram o mesmo ganho de massa magra, ou seja, o pró-hormonal teve efeito nulo aí sobre o ganho de massa magra em relação à aspirina, e a gente sabe que a aspirina ela não tem efeito anabólico nenhum, tá? Ambos ganharam a mesma quantidade de massa magra, tá? Em relação a Fematrop, se eu não me engano, que foi o que eu postei lá no Stories, que a mulher me perguntou, ele é um pró-hormonal que foi inventado como sendo feminino, né? Mas na verdade, assim, ele não tem nenhuma comprovação científica, ele foi estudado apenas em plantas, o crescimento de plantas, e mesmo assim o resultado em plantas foi insignificante, segundo os estudos, tá? Ou seja, ele não tem nada comprovando que ele aumenta a massa muscular, que ele ajuda em alguma coisa, e ele é vendido carérrimo no mercado, assim como dezenas de outros suplementos que prometem uma coisa que não cumprem e que são vendidos a preços absurdos e às vezes são até muito vendidos
comprados por muitas pessoas. É difícil quem é leigo na área, quem não consegue ter acesso às informações corretas, cair nesse tipo de pilantragem, vamos dizer assim. É como se, por exemplo, você desse alguma coisa para algum famoso tomar, algum atleta, e aí ele faz a propaganda daquilo e você associa a performance dele, o resultado dele, aquele pró-hormonal, por exemplo, e aí o mercado inteiro abraça e é vendido em todas as lojas, porque aquele atleta usou e melhorou isso, e todo mundo toma. Alguns falam que melhora porque tem esse efeito placebo, ou seja, esse efeito psicológico de que está tomando aquilo e de que aquilo realmente está ajudando, tá? Mas como eu falei, comprovado cientificamente, não tem efeito algum, tá? Não vale a pena tomar pró-hormonal, ele não vai aumentar os seus níveis de testosterona e muito menos te ajudar no ganho de massa magra, tá bom? Então pessoal, espero que tenham gostado da dica, espero que tenham gostado da informação. Qualquer dúvida podem contar comigo. Se gostou do vídeo, mande um comentário aqui embaixo, dá um joinha aqui no vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!